Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro webinar do ano da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. É com grande satisfação que hoje nós vamos discutir o novo consenso da Comissão Lancet com a nova definição, os critérios diagnósticos de obesidade clínica. Esse consenso foi um grande esforço, com quase 60 especialistas de todo o mundo, reunidos ao longo de 2 anos em múltiplas reuniões, para um projeto muito importante e cuja publicação culminou há um mês na revista The Lancet. E nós temos a honra e a satisfação de ter hoje o Dr. Ricardo Cohen, que é o único brasileiro que participou como coautor desse projeto, cirurgião bariátrico, doutor pela USP e atual presidente da IFSO, que vai nos dar uma aula sobre esse tema, sobre essa publicação. E em seguida nós teremos um debate muito interessante sobre perguntas na prática, o que é que muda na nossa prática sobre esse assunto. E também ao longo do encontro vocês podem ir mandando perguntas pelo chat que a gente vai resgatar e trazer aqui ao final do debate. Doutor Ricardo, mais uma vez, obrigada, é, pela, pela participação e, por favor, pode começar a sua aula. Obrigado, Carol. Obrigado a todos que estão aqui nos assistindo e aos debatedores que estão com a gente. E vamos conversar sobre a Comissão Lancet, a Lancet Commission. É aí que deu. Entrou no meio da apresentação, mas vamos voltar. É, esses são meus conflitos de interesse relacionados a essa apresentação. E nós temos a doença obesidade. A doença obesidade está aqui descrita classicamente como todos nós sempre pensamos, onde existem diversas complicações que andam junto com ela, e existe uma grande discriminação, uma estigmatização em relação à doença obesidade. Mas aí vem uma pergunta interessante. A obesidade é uma doença mesmo? Mas apesar de que a gente aqui vai concordar, todos os especialistas da área, mas será que a definição atual endereça adequadamente a questão da definição da obesidade como uma doença, porque ela é controversa no nosso mundo, seja no científico e até no mundo não científico. Alguns dizem que sim, a obesidade é uma doença, e outros dizem que não. Incluindo gente como o Leon Cassa aqui embaixo à esquerda da tela de vocês, alguém que acha que a obesidade não é uma doença, outros achando que é um exagero declarar a obesidade como uma doença. Em resumo, existe muita controvérsia. E por isso se formou a Comissão Lancet, como a Carol introduziu, são 56 especialistas. Carol, não foram 2 anos, não, foram 3 anos e 9 meses, foram quase 4 anos, onde esses 56 commissioners, que são de todas as áreas vinculadas à obesidade, pesquisadores básicos e clínicos, epidemiologistas, representantes da OMS, representantes de pacientes, que estiveram juntos no início em reuniões semanais, depois quinzenais e depois mensais. Os mensais, na verdade, foram só em 2024, o resto foi tudo semanal ou quinzenal. Foi um trabalho realmente hercúleo. E o que a gente quis com isso? Depois a gente pode conversar sobre a história da formação da Comissão Lancet, mas para não perder tempo, aqui eu trago por que a gente resolveu ir atrás disso. Porque as evidências mostram que a obesidade não é abordada como uma doença, nem concebido como uma doença, porque existe uma confusão gigantesca entre estratégias de prevenção e tratamento. Existe um acesso inadequado a terapias de evidência forte, seja ela clínica ou cirúrgica. Vejam, menos de 10%, eu estou sendo otimista, tem acesso ao tratamento clínico de ponta hoje para a obesidade, e menos de 2% ou 3%, dependendo do país, tem acesso à cirurgia. Existe um conceito inadequado sobre reversibilidade da doença, mas nunca se pode colocar a obesidade em remissão baseado num conceito de hoje. Existe uma tolerância muito grande a blá blá blá, a vendas de tirzepatida oral, a dietas milagrosas e etc. E existe uma disseminação de viés e estigmatização contra a obesidade, porque a ideia de obesidade hoje é que é um fator de risco modificável. Essa obesidade, na verdade, é um espectro. Se eu comparar a Maria e o Jack aqui, a Maria tem um MC de 37, não tem sintoma, não tem nada. Ela tem no exame físico também nada, não tem diabetes, tem um colesterol, um fator de risco levemente aumentado. Ela é professora e gosta de correr.
Já o Jack tem um IMC pouco superior à Maria, mas ele não consegue andar, ele perdeu o emprego, ele tem edema de membros inferiores, ele tem apneia do sono severo usando CPAP, ele, como eu disse, perdeu o emprego, ele gosta de jogar futebol, não consegue mais jogar com o filho dele, ele tem uma alteração significante no seu dia a dia. Então, conceber uma definição de obesidade como um fator de risco é basear na corpulência, no fenótipo físico, pelo tamanho do indivíduo, e risco, por definição matemática, o risco maior de não acontecer o objetivo do cálculo do risco é maior do que não acontecer. Então, se eu tenho algo que eu simplesmente tento ir atrás de um risco, eu estou tendo se qualquer intervenção sobre a obesidade, na maioria das vezes, terá inconscientemente intento profilático. Definição de doença, isso do dicionário é do Webster, é um desvio da estrutura normal ou funcional de um organismo como um todo, associado a sinais e sintomas ou limitações das atividades diárias. Uma doença, ela afeta a vida do indivíduo no presente, não no futuro. Não existe um futuro lúpus, uma futura depressão, um futuro risco de artrite reumatoide. Existe lúpus, depressão e artrite reumatoide agora como definição de doença. Se eu tenho um sujeito andando na calçada e eu coloco uma placa para ele, cuidado, ele não vai cair no buraco. Eu mitigo o risco dele cair. Agora, se ele já caiu, o que que me adianta colocar a placa cuidado? Eu preciso resgatar, eu preciso salvar esse indivíduo. Então, uma definição em guarda-chuva da obesidade não nos ajuda, porque a Maria aqui em cima, ela precisa provavelmente de um tratamento, de uma abordagem profilática. Eu tenho que reduzir o risco de progressão da doença. Já o Jack, não. O Jack está no buraco. Se eu não estender a mão para o Jack e tratá-lo, esse indivíduo está condenado a complicações e morte. Lamentavelmente, a obesidade é essencialmente diagnosticada pela corpulência, pelo indivíduo, pelo tamanho do indivíduo. E vejam só, nós chamamos obesidade classe um ou grau um, 2 e 3. Isso não é um diagnóstico, é uma classificação de obesidade. É uma definição completamente absurda. E a gente sabe que essa classificação não constitui um diagnóstico clínico. O MC pode ser útil para identificar os indivíduos que têm o maior risco à saúde. Apesar que quem desenvolveu o MC, que é o Quetelet, o Frederic Quetelet, ele não tinha nenhum objetivo de medir saúde. Ele queria saber quem era grande e quem era pequeno na região que ele morava. Então, o IMC pode ser útil para identificar indivíduos com maior risco à saúde, porém, ela não mede diretamente a massa gorda, ela não estabelece a distribuição da massa gorda corpórea e ela não determina quando esse excesso de peso pode ser traduzido por um problema de saúde. A anatomia da doença tem etiologias, tem fisiopatologia e tem a doença. E essa doença tem normalmente sinais e sintomas que expressam disfunções de órgãos que são ligadas normalmente à fisiopatologia e tipicamente evoluem para uma lesão de órgão-alvo. Então eu tenho sinais e sintomas no momento que podem evoluir. Isso é uma anatomia de uma doença. Vou pegar um exemplo do diabetes. Tem etiologias descritas, tem fisiopatologia descrita e tem manifestações clínicas. Tem cansaço, poliúria, polidípsia, polifagia, perda ou ganho de peso e tem complicações, lesões de órgãos-alvo, retinopatia, doença microvascular renal retiniana e eventos macrovasculares. Então, o diabetes tem um RG, ela é uma doença por si só, por definição. A obesidade não. Tem causas da expansão do tecido adiposo, algumas conhecidas, a maioria não. Tem os mecanismos de expansão desse tecido adiposo por alterações homeostáticas, da homeostase. Tem o fenótipo físico, tem mecanismos fisiopatológicos e, na verdade, a gente se fia em outras doenças para classificar a obesidade. Ah, mas ele tem obesidade, mas tem diabetes. Ah, mas obesidade teve um câncer de esôfago. Ah, ele tem obesidade, mas ele tem qualquer outra artralgia. A obesidade não tem seu RG. Até hoje não tinha, e não tinha definição de sinais e sintomas. Lúpus tem sinais e sintomas e critérios diagnósticos. Depressão tem sinais e sintomas e critérios diagnósticos. Posso passar a noite com vocês destrinchando doenças crônicas não transmissíveis que têm seu RG, seus sinais e sintomas. E será que a obesidade tem seus sinais e sintomas? Sim, tem. Descrevemos esses sinais e sintomas, não vou passar um por um, obviamente, hipoventilação, falta de ar, combinação desses mecanismos, um cluster metabólico, eventos hepáticos associados à fibrose, microalbuminúria com redução da filtração glomerular e etc. Todos que estão aqui e estão no paper do Lancet. A pergunta que vem é, ok,
Mas eu posso usar ainda para ter uma noção se o indivíduo tem obesidade ou não, tem acúmulo de tecido gorduroso? Tem, mas é só o começo. Então, se eu tiver um IMC mais uma dessas medidas que estão à esquerda da sua tela, circunferência abdominal, relação cintura, quadril, relação cintura-altura, eu sim tenho o diagnóstico de acúmulo de tecido adiposo. Agora, se eu tiver duas dessas medidas, eu não preciso do IMC. E eu tenho, sim, o diagnóstico de acúmulo de tecido adiposo. Ou eu uso, dependendo da localização, métodos mais precisos de medida da composição corpórea, como o DEXA, como a ressonância magnética. E isso foi um motivo de discussão de pelo menos 4 ou 5 reuniões. Quais seria o excesso de acúmulo de peso que é alertado pelo IMC para ser considerado pragmaticamente que o indivíduo já tem? Eu não preciso dessas medidas antropométricas. E chegou-se ao IMC de 40. Podemos discutir por que chegou no 40, mas é isso que foi definido pela comissão Lancet. E vieram as definições de obesidade pré-clínica e obesidade clínica. Aquela obesidade pré-clínica é o indivíduo que tem aquelas medidas antropométricas e ele não tem nenhum sinal e sintoma no presente momento. E ele tem uma variável exposição ao risco. Então, eles não têm nenhuma evidência de redução de funcional e sistêmica e tecidual pela obesidade. Ele consegue, é a Maria, ela consegue completar as atividades dia a dia e são geralmente num risco maior, dependendo de cada pessoa, obviamente. Eles podem evoluir para a obesidade clínica, podem ter doenças cardiovasculares, estão expostos a mais cânceres e a chance de mais cânceres e tem maior chance de ter diabetes tipo 2. Já a obesidade clínica, aquela é pré-clínica em azul à esquerda da tela. Já a clínica, ela tem um excesso de tecido adiposo, porém com sinais e sintomas caracterizados pela obesidade e disfunção orgânica ou redução da habilidade de conduzir as atividades diárias. E aqui tem alguns exemplos. Dor articular com diminuição de motilidade, falta de ar por causa de espineia, por causa do acúmulo gorduroso, aquele cluster de anomalias metabólicas e disfunções de outros órgãos, como os rins, sistema urinário, reprodutivo, etc. Então, individualmente, eu consigo destrinchar a obesidade e classificar esses indivíduos como doença clínica no presente momento, e obesidade pré-clínica, o indivíduo com uma condição que não muda a saúde dele no presente momento, mas ele tem fatores de risco relativos. E como os critérios como é que a gente pensou para chegar nisso aqui, em obesidade clínica e pré-clínica? As pré-doenças com obesidade pré-clínica não é uma pré-doença, é um indivíduo que não é classificado como portador de uma doença, mas também não é um indivíduo que está livre da doença. Exemplos: portador do vírus HIV, indivíduos com pólipos adenomatosos de cólon, pré-diabetes e osteopenia. Esses indivíduos podem ter a evolução para a doença AIDS, para o câncer de cólon, para o diabetes e para a osteoporose. Então, esse foi o nosso raciocínio. Uma mulher de 57 anos pós-menopausa veio no consultório de vocês, onde ela ganhou 7 quilos, ela não dorme bem e tem cefaleia matinal. O índice dela é 29 e ela tem as medidas que estão anotadas aqui, que o normal está à direita, maiores do que o normal, a circunferência abdominal, a relação quadril-cintura, a relação cintura-altura, e o resto dos exames foram normais, a não ser edema de membros inferiores. Ela tem um excesso de tecido adiposo, sim, sabemos, e sintomas de apneia do sono e provavelmente de hipertensão pulmonar. A polissonografia confirma a apneia do sono e o cardiologista a avalia e faz o diagnóstico de hipertensão pulmonar. Essa paciente tem claramente obesidade clínica. Em outros tipos de classificações de obesidade, IMC de 29 seria, por definição, alguém que tem sobrepeso. Enquanto que eu consigo destrinchar o que é obesidade clínica e pré-clínica com os dados antropométricos e com as queixas do indivíduo. Esse indivíduo ou essa pessoa necessita de priorização para o seu tratamento. E qual é o objetivo do cuidado da obesidade pré-clínica? Redução de risco, depende do risco que esse indivíduo tem de evolução para alguma complicação da obesidade. O tratamento pode ser preventivo ou, entre aspas, profilático.
Em relação a políticas públicas, a gente tem que usar medicina baseada em evidência, a gente tem que deixar de culpar o indivíduo por ter a doença obesidade, e aqueles que têm um baixo risco, eles podem ser acompanhados, eles não são largados ou não tratados. E aqueles que têm maior risco, eles podem requerer uma intervenção terapêutica, seja ela clínica, com medicações tradicionais ou nova farmacoterapia, ou mesmo cirurgia. Exemplo. Alguém que necessita de um transplante de órgãos tem obesidade pré-clínica, ele precisa diminuir seu peso para diminuir as complicações do transplante. Ele será tratado com medicação ou com cirurgia. Aquele indivíduo com obesidade pré-clínica que tem diabetes, ele tem a doença diabética e tem a obesidade pré-clínica. E a gente sabe que a perda ponderal é fator importante para a remissão do diabetes. Esse indivíduo será tratado. Então, dependendo do seu risco, a obesidade pré-clínica pode ser monitorada ou pode ser submetida a alguma intervenção, seja ela clínica ou seja ela cirúrgica. Já a obesidade clínica, a gente tem uma intenção terapêutica com o objetivo de colocar a obesidade clínica em remissão. Remissão é diferente de cura, porque a gente está tratando uma doença crônica progressiva, talvez, mas é uma doença recidivante. E as opções de tratamento são sempre alterações do estilo de vida, associado sempre, porque alterações de estilo de vida é grande medida profilática, mas por questão de tratamento tem que estar associado a uma abordagem farmacológica, a abordagem cirúrgica. Cirurgia e farmacoterapia não são mutuamente exclusivas, podem ser usadas individualmente ou podem ser combinadas. E, finalmente, de novo, como a obesidade pré-clínica, os indivíduos têm que ser submetidos a intervenções com maior evidência científica possível. E isso nos permite priorização de quem mais precisa de tratamento. São aqueles que têm a doença instalada no momento. E quando a gente olha dessa forma, doença contra o risco à saúde, inconscientemente, pagadores, por exemplo, e o público em geral, mostra que se o indivíduo tem um fator modificável de risco, o, o, o limiar para priorização é variável, porque depende do risco. Aceitar uma complicação, aceitar um risco do tratamento é maior a complacência da doença do paciente com a doença. Vou dar um exemplo. O indivíduo que tem uma fístula após uma gastrectomia subtotal por câncer de estômago, o cirurgião não será crucificado e dito, meu Deus, uma fístula numa gastrectomia por câncer. Por quê? Porque câncer é uma doença onde se aceita maiores riscos. Já uma fístula num bypass gástrico, a primeira coisa que vem na cabeça da família ou do próprio paciente é, puxa, não devia ter operado. Porque, na verdade, na cabeça do indivíduo existe uma menor tolerância a risco por ser um risco à saúde. E como é que a gente redefine também os resultados, a descrição de resultados da obesidade? Se eu tenho sinais e sintomas, como na depressão e no lúpus, que é o exemplo que eu utilizei, se eu tenho controle dos sinais e sintomas e controle das disfunções orgânicas, eu tenho um indivíduo em remissão da manifestação clínica da obesidade. Obesidade clínica. E eu consigo pensar que eu tenho prevenção de complicações de órgãos-alvo e prevenção de outras complicações que vêm junto com a obesidade. Então, nesse espectro que vai, vocês veem que onde está escrito no triângulo Risk to Health até Illness, é um espectro, o azul vai de clarinho até o mais escuro. Então, vai mudando a forma de eu abordar o indivíduo de acordo com o seu risco ou de doença de a obesidade pré-clínica estabelecida. Agora, a obesidade definida como hoje, ela assusta os profissionais de saúde, os especialistas em saúde pública, os pagadores e aqueles que fazem as políticas de saúde. Porque a gente jogar o que tem no mundo, ah, 1,61 bilhões de pessoas com sobrepeso e obesidade, pessoas com obesidade medida por IMC, 890 milhões, quase 1 bilhão, o pagador, e nós conversamos com pagadores nacionais e internacionais, ele olha e fala: eu não tenho recursos, eu não tenho o que fazer com tanta gente com isso. Agora, se eu pego aqui, esse é um estudo chamado All of Us, conduzido na Pennington, é, em relação a para que serve a obesidade clínica e pré-clínica. Se atente a um vermelho aqui, são 240 mil pacientes que foram triados dos 413 mil, onde eles tinham os prontuários eletrônicos com todos os dados preenchidos. Então, são 240 mil pacientes. Vejam que interessante. Definidos por IMC, desses 240 mil, existem 42% com obesidade. E aqueles pela relação cintura-altura, quase 60% com obesidade. É muita coisa. Agora, se eu pego esses dados,
Pego aqueles que têm confirmação de obesidade, ou IMC mais um dos parâmetros antropométricos, ou dois parâmetros antropométricos sem o IMC, eu tenho esses indivíduos, 20% com obesidade clínica, que tem uma disfunção orgânica, portanto, diagnóstico de obesidade clínica, que merecem priorização de tratamento. E aqueles indivíduos que, nos parâmetros clássicos, têm MC menor e têm parâmetros antropométricos aqui estão aí anotados, para o homem e para a mulher. Eu tenho 11% desses indivíduos que antes seriam deixados completamente de lado, com disfunção orgânica e priorizados para um tratamento clínico ou cirúrgico. Então, isso é um exemplo na prática do que muda mostrar para pagador e para pacientes e para profissionais de saúde envolvidos no tratamento da obesidade por que que a gente precisa priorizar indivíduos. E como nós estamos aqui na nossa SBCBM, interessa para a gente em relação ao acesso à cirurgia metabólica. E, na verdade, se eu trocar cirurgia bariátrica e metabólica por farmacoterapia, vai dar na mesma. Por quê? É óbvio, tirando as indicações cirúrgicas, técnicas operatórias, mas vamos pensar em tratamentos. Nós estamos aqui na SBCBN. A gente sabe que basear-se em classificações de obesidade, a gente já sabe faz um bom tempo isso. Agora a gente consegue definir com um pouco mais de clareza. O que muda a indicação cirúrgica? Primeiro, se a gente tiver indivíduos com uma disfunção de órgãos pelo excesso da adiposidade, insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada ou não, doença hepática, doença respiratória, ou eu tenho limitações funcionais das atividades diárias, ou eu tenho alterações severas da qualidade de vida por causa desses dois itens acima, esses indivíduos merecem uma intervenção terapêutica. Ponto. Eu não me baseio mais numa relação peso sobre altura ao quadrado, mas sim como qualquer doença crônica não transmissível existentes no mundo, todas se baseiam em sinais e sintomas relacionados com a frequência de ocorrência em relação à doença, relacionados à fisiopatologia e relacionados a sinais e sintomas diretos dessa doença. Então, eu tenho critérios da doença em si, dos sinais e sintomas, tenho critérios fisiopatológicos que me levam a ampliar as indicações de indivíduos que precisam ser priorizados para qualquer tratamento. E, eventualmente, de acordo com o risco do indivíduo, uma intervenção mais precoce pode ser recomendada para evitar a lesão de órgão-alvo. E veja, se eu tirar bypass e gastrite vertical aqui da esquerda da sua tela e colocar uma seringa de Wegovy ou uma de semaglutida, tirzepatida, vai dar na mesma. E a gente sabe que a estigmatização da obesidade, historicamente, ela promove uma inércia à indicação cirúrgica. Como é que a gente vai fazer com que a Lancet Commission nos ajude? Primeiro, a gente está tirando da frente explicitamente o tamanho do indivíduo. Então, o tamanho do indivíduo não é diagnóstico, muito menos indicação de qualquer tratamento. Portanto, esses indivíduos têm que ter acesso a tratamento independente do seu tamanho. A gente precisa, infelizmente, nossos profissionais de saúde de outras especialidades, eles precisam ser treinados para eliminar aquele viés implícito na decisão terapêutica. Um exemplo, uma consulta média numa ginecologista ou num ginecologista de uma mulher com obesidade, ela dura 40% a menos de tempo do que aquela sem obesidade. O viés implícito é muito grande. Nós estamos fazendo uma pesquisa, vocês vão receber logo, logo, via IFSO, de viés nos profissionais de saúde, cirurgiões bariátricos. Os resultados primeiros que a gente está fazendo em ondas são, infelizmente, surpreendentes. Isso é um viés implícito muito grande do profissional de saúde contra a obesidade e isso respinga sobre o tratamento. E reconhecer que a obesidade é uma doença, é uma condição médica e não uma falha pessoal, vai fazer o aumento das pessoas procurarem a ser tratadas. E dar o RG para a doença, reconhecer a obesidade como uma doença por si só, modifica as políticas de saúde. Eu não preciso de diabetes para o doente ter obesidade clínica. Eu não preciso de qualquer outra doença junto. Ah, o doente tem osteoartrite, que tem dor, tem derrame articular, ela tem seu RG. Eu não preciso dela para indicar ou para reconhecer a obesidade com o tratamento. Nenhuma outra doença é necessária para eu tratar a obesidade clínica. Isso muda porque pagadores, públicos ou privados, não vão confiar somente no índice de massa corpórea, e sim na doença. Nenhuma outra doença, eu repito, é baseado num número para sua indicação da melhor terapêutica disponível. E a gente integra a cirurgia bariátrica e metabólica nos tratamentos de linhas de cuidado estándar da obesidade. E o que tem a ver com
a associação de tratamentos. Nós tivemos essa primeira diretriz publicada em outubro do ano passado. Isso é um position statement da IFSO, com apoio de algumas outras sociedades, a World Obesity Federation, a IDF, a EASO, a World Sociedade Mundial de Gastroenterologia. Então a gente teve apoio para isso. O que que muda? Porque a gente sabe que o tratamento contemporâneo da obesidade não é só cirurgia, só medicação. Em uma boa fatia de pacientes, a associação de terapêuticas baseadas em evidências será fundamental, como o oncologista faz. Ele tem tudo na sua mão e escolhe customizadamente, individualmente, o melhor para o seu paciente. Então, saindo do IMC, nos permite ser mais personalizar o tratamento. Eu posso integrar a cirurgia bariátrica com tratamentos farmacológicos. Eu posso associar a tratamentos farmacológicos mais alterações do estilo de vida. Eu consigo otimizar a seleção dos pacientes para combinar as estratégias para os melhores desfechos. É, o que muda na nossa prática? Primeiro, eu diminuo a estigmatização da obesidade e da cirurgia. Segundo, eu priorizo aqueles que precisam de tratamento não baseado no IMC e sem precisar ter outra doença para eu tratar a obesidade. Eu consigo medir e reportar remissão da obesidade clínica, como qualquer doença crônica não transmissível. Eu consigo informar os formadores de políticas de saúde e aqueles pagadores privados e públicos previsibilidade, quem será priorizado primeiro. Lembre-se do All of Us Study, onde eu consigo dizer para o pagador quem deve ser tratado primeiro. E haverá uma demanda maior de tratamentos, incluindo o cirúrgico. Existem grandes oportunidades de inteligência artificial. A gente pode ter uma maior precisão da medida em lugares que esteja disponível, ressonância, DEXA, tomografia, para melhorar o diagnóstico da distribuição de massa gorda corpórea. Eu posso ter dispositivos que eu consigo usar, relógios e etc., para uma melhor avaliação de mobilidade, por exemplo, função respiratória, por exemplo, cardíaca, etc. E eu posso ensinar a inteligência artificial generativa, eu posso ensiná-la a predizer o risco da progressão da obesidade e evitar a inércia terapêutica. Eu posso estudar a história clínica, exames anteriores e predizer quem paciente responderá melhor à cirurgia, ou chegar mais próximo à predição, afinal, a obesidade é uma doença biologicamente ativa, então as respostas não são matemáticas, mas eu consigo ter mais elementos para optar qual a melhor estratégia: remédio, cirurgia ou uma combinação. E eu posso estratificar o risco e mostrar quem tem baixo e alto risco, e, de novo, a palavra-chave aqui é priorizar tratamentos. Posso também entender através de machine learning qual é o risco-benefício de eu indicar um tratamento, seja cirúrgico ou não, antes, evitar lesão de órgão-alvo, etc. E para aqueles que fazem políticas públicas de saúde e políticas de saúde, eles podem ter em populações a previsibilidade, quem tem obesidade clínica e pré-clínica, alocar recursos adequadamente, fazer o tracking da função orgânica, mobilidade, saúde metabólica e evitar populacionalmente a inércia terapêutica e assim economizar recursos. Eu espero que nessa aula eu poderia passar 3 horas falando com vocês sobre a comissão Lester, mas espero que vocês tenham curiosidade de ler o paper. É comprido, tem mais detalhes do que eu apresentei, mas eu garanto para vocês que é extremamente interessante. Obrigado pela atenção. Excelente, Ricardo. Muito bom. Obrigada. Realmente o paper é longo, são 35 páginas só de conteúdo, Qua- né? Tirando, 42. tirando as referências, tudo, só de conteúdo, 35 páginas. E trazer realmente essa questão da obesidade clínica e pré-clínica gerou muito debate, e trazer com esses exemplos claros, assim, acho que dá uma clareada para a gente. E eu queria agora convidar os nossos debatedores para trazer as perguntas. Enquanto isso, o pessoal também vai mandando lá no chat. Doutor Juliano Canavarros, é cirurgião bariátrico, mestre pela Unesp, é nosso atual presidente. Mariana Melendes é nutricionista, mestre e doutora em nutrição pela UNB, é coordenadora da nossa comissão científica COESAS. E doutor João Sales é endocrinologista, doutor pela Unifesp, professor adjunto da Santa Casa de São Paulo. Obrigada a todos mais uma vez pela participação. Juliano, nosso presidente, obrigada por estar aqui conosco. Você quer começar com as suas Pois não. perguntas no nosso debate?
Boa noite a todos. Espetacular, não podia ser diferente, né, Ricardo? A aula, a gente teve bastante trabalho para ler esse artigo longo, mas ao mesmo tempo ele trouxe luzes, né, para toda a comunidade médica, em especial que milita na área da obesidade, em alguns aspectos muito interessantes sobre essa nova definição e os critérios de diagnóstico que você bem disse aí. Mas, Ricardo, ontem, então, já era bem adiantado da noite, eu mandei para Carol duas perguntas, mas assim, eu vi que você, de maneira muito didática, já até os respondeu. Mas quem sabe poder clarear para aquele cirurgião mais chão de fábrica, vamos falar assim, que não está na frente dessas pesquisas mais avançadas que eu vi, que foi um trabalho hercúleo, você reunir 56 especialistas, gente de toda a geneticista, saúde da família e uma quantidade muito grande de profissionais. Por isso saiu de um trabalho assim, realmente, foram quase 4 anos e de muita qualidade. Mas, Ricardo, o artigo, ele argumenta que o IMC isolado é uma medida inadequada, como já bem nos informou o Quetelet, que você citou aí desde 1830, né? Era matemático, estatístico, a abordagem dele não era individual. Ele queria, na verdade, estudar aquela população onde ele vivia. E me parece que o artigo ficou muito claro que o IMC teria mais seria mais um pré-filtro, vamos falar assim, do que salvo por os IMC maior que 40, que vocês foram muito pragmáticos, né, em estabelecer como obesidade. Mas eu queria saber, assim, na prática clínica, certo? Quão viável seria integrar essas medidas diagnósticas adicionais antes de definir pela intervenção bariátrica e quais desafios podem surgir em termos de acessibilidade e custo? Porque hoje, pessoalmente, eu liguei para a GE e fui atrás de saber o preço do Dexa. Já que ele é o padrão ouro, eu quero saber quanto vai custar isso no consultório. E lá foi me dito que tem uma variação grande de valores, mas algo em torno de 330 a 400 mil reais. Então, eu acredito que são poucos os consultórios que terão o DEXA, mas eu vi que você pode lançar mão das medidas antropométricas, da questão de limitação do paciente. Então, eu queria que você abordasse mais para o cirurgião. Esquece o pessoal da comissão, os especialistas que já decoraram o artigo. Fala para o cirurgião lá do interior. Vou começar pelo fim. Nós tivemos uma comissão dos 56, 15 pessoas de diversas origens. África, três da África, África no meião da África, algumas regiões da Índia, algumas regiões da Ásia Pacífica, onde eles não sabem nem o que era a sigla DEXA. Então, se você tiver uma boa fita métrica no seu consultório, você vai resolver o problema e você não precisa lançar a mão do DEXA sem nenhum problema. Existe uma associação muito grande de resultados de diagnóstico de obesidade. Veja, obesidade para comissão lá, você tem o acúmulo de tecido adiposo. Ponto. Não faz diagnóstico de doença. Então, com a boa fita métrica, você mede em um estadiômetro, você mede a altura do indivíduo para fazer a relação cintura-altura. Mede a fita métrica de novo, cintura-quadril. Você não precisa de DEXA. Se você tiver DEXA como padrão, você pode usar sem nenhum problema. Mas eu acho que você estaria usando recursos demais. Agora, se você tem no seu consultório, em um lugar remoto, eu não tenho dúvida que você não se fiar no tamanho de um paciente, você vai estar tratando ou dando acesso a qualquer tratamento cirúrgico ou clínico baseado nos sinais e sintomas do indivíduo com muito mais certeza, muito mais propriedade de um diagnóstico de uma doença. Então, eu não tive tempo de passar por cada sinal e sintoma. Isso foi discutido arduamente, cada sinal e sintoma que está lá, dos 18 no adulto e dos 13 no adolescente. Aqueles são relacionados ao acúmulo de gordura, à obesidade, ponto. Então, se eu perder meu tempo ou investir meu tempo na consulta, conversar com o paciente, identificar os sinais e sintomas e ter as medidas antropométricas na mão,
Eu faço um diagnóstico de uma doença de verdade, eu posso dizer para o indivíduo, senhor paciente, você tem uma chance de remissão da sua doença com o tratamento X, vou fazer uma gastreia vertical, vou fazer um bypass, você tem chance de remissão. Então, na verdade, facilita mais do que fazer uma conta de MC e esse indivíduo na sua frente é o Mike Tyson, que na sua fase aérea tinha 37 de MC, ou o Michael Phelps, que tinha 29,5 de MC, e ninguém ia tratar clinicamente ou cirurgicamente o Phelps ou o Tyson. Então, acho que para o indivíduo que está nos rincões do país ou no meio da África, ele vai ter uma facilidade maior de dar acesso ao melhor tratamento ao seu paciente. Obrigado. É, Vamos rodar, né, Carol, com os outros Mariana debatedores. quer fazer suas perguntas? Posso fazer. Boa noite a todos. Quero agradecer, Carol, a Sociedade Brasileira também, por nos incluir especialidades associadas aí nesse debate tão maravilhoso. Doutor Ricardo, pela generosidade, uma aula excelente. E, como nutricionista, eu estou feliz por viver essa evolução, viu, gente? Porque a gente ali na prática clínica do consultório, a gente faz uma antropometria, né, em todas as consultas, completa, incluindo várias medidas. A gente já vê e já sofre com essa questão de ser usado só o peso, só o IMC como um parâmetro de diagnóstico. Então, para a gente é uma grande evolução mesmo e vai nos ajudar muito enquanto nutricionistas. A minha pergunta é sobre o sucesso cirúrgico, que é uma das até dos objetos do meu estudo de doutorado, a gente não incluir só o peso como parâmetro de sucesso cirúrgico. Então, eu acho que quero ouvir um pouco, doutor Ricardo, sobre o que você acha, porque eu acho que vai ser uma evolução de tudo isso que está acontecendo, a gente também redefinir e não colocar só no peso o sucesso pós-operatório, que é uma outra um outro incômodo que a gente tem, né? De não ficar valorizando só o peso quando o paciente, então, tem algum tipo de recorrência e valorizando também esses outros critérios que caracterizam a obesidade. Boa pergunta, Mariana. É, o peso é importante em algumas sinais e sintomas da obesidade. Aqueles indivíduos que têm sobrecarga articular, esses indivíduos se beneficiam muito da perda de peso. E a gente sabe que se o indivíduo tem obesidade clínica e diabetes, obesidade pré-clínica e diabetes, o peso do peso, até certo gatilho, ele é importante, ao redor de 20%, mais do que 20% de perda de peso. Em alguns estudos não mostram diferença estatística em controle do diabetes. Então, a gente, nesta nova era da customização, eu vou deixar o peso secundário na grande maioria das situações, e vou definir remissão da obesidade, porque imagina você, uma paciente, sentada na frente do prestador de serviço de saúde, e dizer assim: tem obesidade, mas é incurável, deixa para lá. Ah, como assim? Eu vou te operar, eu vou dar tirzepatida, mas é incurável. E não é verdade. Eu consigo ter doenças crônicas e progressivas, colocá-las em remissão. A gente teve aulas na Lancet Commission com alguns psiquiatras, reumatologistas, hematologistas, doença hematológica é um grande exemplo disso, onde remissão de sinais e sintomas a gente consegue remissão da doença. Então, sim, a gente sai do peso como um definidor de sucesso na imensa maioria das vezes, e nós nos baseamos em critérios mais objetivos. A gente tem uma desvantagem com a obesidade. Ainda não tem, apesar de nessa commission tinham três caras, e um deles já foi candidato a Nobel em fisiologia, em medicina, a gente não tem marcador de obesidade ainda. Diferente do diabetes, onde eu tenho o João Salles pede um HB glicada, ele sabe se o doente está sob controle glicêmico ou não. Controle glicêmico quer dizer que ele vai não ter doença renal, não vai ter evento cardiovascular, mas ele tem um marcador. Na obesidade nós não temos ainda. Se a gente vai ter, talvez, temos pessoas investindo pesadamente nisso. Mas eu consigo detalhar agora sinais e sintomas e informar o indivíduo, informar o pagador, porque ele quer saber se o cliente dele vai melhorar ou não, ele vai ficar atrelado, gastando o resto da vida. Eu consigo dar, é o primeiro, a gente já está numa caverna, é o primeiro facho de luz que me mostra que sim, eu consigo ter uma definição mais, nuance em inglês, mais detalhada do que é remissão de obesidade clínica. Sim. Está fazendo alguma pergunta, Mariana? Posso passar para o doutor João? Pode passar, posso fazer só uma observação? A gente fica muito incomodado às vezes também, doutor Ricardo, com esses valores de referência utilizados para a circunferência abdominal, que eu acho eles um tanto quanto rígidos. Mas aí eu queria saber se houve, é uma curiosidade minha, se houve uma discussão enquanto isso, né? Porque uma circunferência abdominal de 88
talvez seja um pouco rigorosa. É uma discussão que já existe há algum tempo, mas é hoje o que a gente tem de critério publicado. Enfim, se houve discussão em relação a isso, Houve discussão em relação a isso, mas o mais curioso da discussão você vai achar engraçado. É, se eu medir a cintura, é diferente da Carol, que é diferente do João, que é diferente do Juliano. Então, a gente tem uma das missões, a gente vai ter um evento Lancet Commission o ano que vem, fim desse ano, ano que vem, com alguns critérios básicos de como medir uma circunferência, onde medir e etc. Agora, os números que você coloca são números que vêm de estudos epidemiológicos que mostram que esses números estão associados a risco maior cardiovascular. É por isso que esses números eles têm que ser rígidos. Não tem como não ser rígido nesses critérios diagnósticos. Agora, a gente precisa ensinar todo mundo a medir a circunferência abdominal do mesmo jeito, senão a gente vai ter uma torre de Babel. É o nosso próximo passo. Sair da torre de Babel, do IMC, mas uma torre de Babel mais palpável. Eu consigo ter critérios um pouquinho mais objetivos de exame clínico, de questionários clínicos e de definir remissão da doença obesidade, tirando o peso nas costas do indivíduo que ele tem uma doença, ele não tem a culpa que tanto se atribui a ele. perfeito. E na sua apresentação, você até comentou que também a bioimpedância, né, a composição corporal e o DEXA são parâmetros. Eu acredito que a bioimpedância está cada vez mais presente nos consultórios hoje, inclusive no SUS. Então, talvez a gente progrida ao longo do tempo mesmo em outros parâmetros que sejam mais palpáveis e mais corretos em relação a essa composição corporal, né? Uma evolução. Mas para a gente uniformizar isso nos quatro cantos do mundo, uma boa fita métrica e um medidor de altura em estadiômetro e toca a Sim, vida. certo. E Obrigada. fitas métricas adaptadas para os nossos pacientes maiores, né? Tem que mandar fazer. Sim. Bom, doutor João Salles, quer fazer suas considerações? Bom, boa noite a todos. Vocês me ouvem bem? Sim. Sim. Tá. Bom, boa noite a todos. Parabéns, Ricardo. Excelente apresentação. Eu acho que nós passamos por anos, né? A OMS, a WOF, a IFES, a ABESO, sempre falando obesidade é doença, e a gente nunca era ouvido. Você fez parte dessa batalha nossa, né? E agora, esse artigo ele deu uma chacoalhada nessa história, porque ele justamente deu nome à doença obesidade, né? Então, eu acho que esse momento de dizer que a gente não precisa do IMC alto, muito alto, ou relativamente o IMC do bendito sobrepeso, que muitas vezes são as pessoas mais graves, elas são as pessoas do sobrepeso, porque elas são mal distribuídas do ponto de vista de distribuição de gordura abdominal, né? São muito mais doentes, você sabe disso. Então, eu queria parabenizar todo o Lance Commission, através de você, e especialmente você, por trazer isso para a gente. Eu acho que agora talvez a gente consiga ser ouvido em relação à obesidade como doença e também trazer aquilo que a gente precisa dentro da doença obesidade, que é o acolhimento do nosso paciente. A minha pergunta para você é algo que eu estava sempre debatendo, né? Por exemplo, eu chegar hoje dentro da Sociedade Brasileira de Diabetes e dizer que o diabetes é uma complicação da obesidade, talvez eu enfrente problemas, entendeu? Do ponto de vista retórico. Mas é lógico, todo mundo vai ter que aceitar. O diabetes é uma complicação da obesidade, a hipertensão é uma complicação da obesidade, a apneia do sono é uma complicação da obesidade. A minha pergunta para você é a seguinte: quanto que vocês acham que os outros profissionais, e aqui, quando a gente vê o Canavarros, vê a Carolina, vê a Mariana, vê as pessoas que estão nos assistindo, que já atendem obesidade e acolhem o paciente com obesidade, isso não vale para eles, nem para os endocrinologistas? Alguns talvez valha, porque alguns endocrinologistas ainda não veem obesidade como doença, mas a minha pergunta é: quando que vocês acham que o mundo médico vai treat obesity first? Entendeu? Quando que a gente vai conseguir entender que o primeiro passo para tirar os pacientes das comorbidades é tratar a obesidade? É, a sua primeira colocação é interessante porque a gente publicou um artigo no Lancet há uns 2, 3 anos sobre Time to Reframe Diabetes, tratamento da obesidade e trato diabetes. E, na verdade, tanto é que isso é real que o ADA tem uma divisão de obesidade agora.
Brevemente, a American Heart Association vai ter uma divisão de obesidade. Então, tratar a obesidade trata uma série de outras doenças. Talvez eles andem com caminhos fisiopatológicos semelhantes, mas o diabetes é uma doença com sua identidade e a obesidade é outra. A vantagem da obesidade, ou desvantagem, depende do ponto de vista, é que tratando ela, eu consigo tratar as outras que andam juntos. Então, eu acho que é educação, né, João? Não tem jeito. Se a gente começou juntos há 20, 15 anos atrás, 18, empurrando isso com obesidade é doença, deixa o IMC para lá, agora é hora de mostrar que vamos tratar a obesidade, que as doenças que andam de mãos dadas vão embora. É, e a segunda, qual era a segunda? Eu esqueci qual era a segunda. Quando que a gente vai, Sim, a sim, sim, sim. comunidade médica vai entender que num É que, paciente com hipertensão, o primeiro remédio é o remédio para diabetes, não o remédio para o remédio para obesidade e não eu acho o que remédio para hipertensão. depende de nós, né, João? Você é o futuro, você é o presidente eleito do SBB. Você precisa começar a trazer para você o tratamento da obesidade, assim como fez o ADA e a American Heart Association vai fazer. Acho que depende de nós. A gente tem algumas vantagens na Lancet Commission, João. A gente tinha dois representantes da OMS que estão muito dispostos a mudar a definição da obesidade na OMS. Eu tenho algumas opiniões sobre como eles se comportaram na Lancet Commission, talvez eu não posso dizer o que aconteceu lá. Mas essas pessoas podem fazer isso andar politicamente. E mudando isso, por exemplo, você sabe, lógico, E66.0 é obesidade por aumento de ingesta calórica. O CID vai mudar. Isso eu te garanto que vai mudar. Isso a gente tem apalavrado com agentes da OMS que o CID vai mudar. A descrição da doença, porque o próprio CID é discriminatório. Então, mudando isso e a gente aumentando o awareness do mundo baseado numa instituição politicamente ativa que é a OMS, vai ser um empurrão para aqueles que ainda acham que a obesidade é um fator de risco modificável porque é um estilo de vida. E não é só endócrino que acha isso, João. Nós estamos fazendo uma pesquisa via isso por blocos de cirurgiões. É uma vergonha as respostas. É vergonhoso as respostas de indivíduos que tratam a obesidade como endócrino que trata a obesidade. A gente precisa mudar isso. Eu acho que a SBD pode ser forte nisso, muito forte nisso, porque tem penetrância, tem seriedade. Eu acho que juntos a gente vai ter que caminhar. E na trela do que a OADA fez, foi um passo grande, politicamente incorreto nos Estados Unidos, está tendo muita celeuma, mas é fundamental. E a American Heart junto. American Heart junto, porque eles são uma sociedade maior ainda que o ADA. E aí a gente vai ter a obesity como mainstream treatment para as outras doenças que andam juntos. Mas o que você precisar de ajuda na SBD, puta, vamos, porque isso talvez seja a coisa mais importante da nossa vida. Muito interessante, muito bacana. Oficialmente, como debatedora, eu não devia fazer pergunta, mas eu tenho uma pergunta. No artigo, assim, se aprofunda muito a questão de que a obesidade não é um fator de risco, só um fator de risco para outras doenças, e tenta dissociar das comorbidades. E aí determinar os sinais e sintomas que são diretamente causados pela obesidade. Só que a linha é muito tênue entre eles. A gente vê assim, hipoventilação, mas não é apneia. Aumento da pressão intracraniana, cefaleia, mas não é hipertensão intracraniana. É, hipertrigliceridemia, mas não é dislipidemia. Como é que a gente consegue destrinchar isso na prática e no momento futuro, talvez que as operadoras, enfim, aceitem esses novos critérios, como é que a gente vai separar uma coisa da outra? Como é que você vê assim? Não tá, né? Não tá Não palpável é, ainda. Carol, é claro e não é claro. Veja só, se eu tenho um doente sem diabetes, sem hipertensão, com microalbuminúria, ele tem a doença renal da obesidade. Se eu tenho uma apneia do sono diagnosticada por polissonografia, esse indivíduo tem, é o exemplo que eu mostrei, esse indivíduo tem apneia do sono. Dislipidemia não é uma doença, é um fator de risco. Então, eu tenho um fator de risco, e se você prestar atenção, a gente tirou. O diabetes é uma doença que tem identidade, tem sinais e sintomas, tem fisiopatologia, pode até se confundir com a obesidade, e ela tem suas complicações. Estão lá, bonitinhas, classificadas. A obesidade não. Então, a gente descreveu um cluster metabólico. E se você pensar bem, o cluster metabólico é presente em mais de 70% dos pacientes com diabetes. Só que a gente quis separar o diabetes para não continuar com esse blá blá blá. Por exemplo, em países onde se tem pagamento de drogas, de sema e de tirzepatida, o doente tem acesso se tem diabetes. Se não tem diabetes,
o seguro não paga. Nos Estados Unidos não paga. Na Espanha, na Catalunha, eu não tive tempo de mostrar, mas acesso às drogas aumentou com o diagnóstico de obesidade pré-clínica, porque esse indivíduo tinha uma doença com um crachá, tem obesidade, está aqui o crachá, eu não preciso ter diabetes. Então, a gente pretende, entendo sua pergunta, tem detalhes nos sinais e sintomas que podem se confundir, mas tem sinais e sintomas de um monte de doença reumatológica, é mais fácil dar exemplo, que se confunde da artrite reumatoide com lúpus, etc. Então a gente junta os sinais e sintomas, mais as medidas antropométricas, e a gente faz o diagnóstico de obesidade clínica. E não se esqueça que isso é um trabalho de 4 anos, é um pontapé inicial. O João chamou bem a atenção, agitou o negócio, a discussão novamente, que é fundamental, e obviamente vai ser refinado. Obviamente vai ser refinado. Então, talvez a sua pergunta tenha resposta daqui a uns 2 anos. Gostei porque é coisa que, assim, o pessoal quando lê, que gera mais comentário, né? E é curioso que na prática eu vejo esses sinais e sintomas mais nítidos nos IMCs muito elevados. Paciente com IMC 50, 60, que ele não tem as comorbidades, mas ele tem todos esses sinais e sintomas. Porque ele, né, um dia ele foi 30, um dia ele foi 40, até ele chegar no IMC muito alto. E ele realmente apresenta sintomas puros de obesidade. É Então, muito mas interessante. a paciente que eu mostrei o exemplo, é uma paciente que está sendo usada por todos os commissions, é uma paciente minha. Eu levei o exemplo na commission, 29 de IMC com um monte de sinais e sintomas. Então, a gente precisa mudar o mindset e a anamnese mudar, o jeito da gente abordar, não só, o IMC de 36,2, precisa procurar uma comorbidade para operar. Não, não precisa procurar uma comorbidade para operar. Eu preciso tratar o doente adequadamente. João, o É o João maior está com a mão exemplo. levantando. Posso, Carol? Pode, claro. O maior exemplo para essa pergunta da Carol é o paciente são os dados que a gente tem nos Estados Unidos, onde as pessoas com diabetes, mais de 50% recebem o tratamento, e as pessoas com obesidade sem diabetes, nem 2% recebem o tratamento. 1,7%. O que que é isso? Isso é puramente discriminatório, né? Porque é como se você tivesse uma doença e você tivesse que esperar essa doença dar frutos ou dar alguns descendentes para que você pudesse tratar. Então, é extremamente difícil. No consultório é muito difícil. Hoje eu fiquei mais de 40 minutos convencendo o neurocirurgião que ele tem que tomar remédio o resto da vida se ele quiser manter o peso, porque ele não quer operar, ele não quer nada. Eu falei, então você vai tomar remédio o resto da vida. Ele estava achando um absurdo. E eu disse, e se você tivesse um câncer? Não ia ser a mesma coisa? Então, a obesidade é como se fosse isso. Só que o câncer tem um problema à vista e a obesidade tem todo o problema a prazo. Então, o tipo de colocação facilitou muito para a gente com o posicionamento do lance. Eu acho que essa foi a grande vitória que a gente teve. E aí, parabenizar todos aí. Sabe, Nós João, é a mesma coisa dizer temos. o seguinte: eu só trato o câncer de cólon se tiver metástase hepática. Olha Isso o só. cirurgião vai entender. Lógico que não. Você vai tratar o indivíduo agora, ele tem doença agora, obesidade clínica, doença agora. Então, é um chacoalho no jeito de abordagem e vai aumentar o acesso, eu não tenho dúvida. A carne permanente, que é o maior seguro, como eu disse, da Costa Oeste, se eles toparem, vai ter acesso à medicação, vai ter um monte de coisas acontecendo que vai respingar positivamente para o nosso lado. Acho que o Juliano tinha levantado a mão. Ricardo, é bem cirúrgica a pergunta para você, como eu já fiz anteriormente de começar o webinar. Então, deixamos de subdiagnosticar e deixamos de superdiagnosticar. Temos agora pré-obesidade e a obesidade. Vamos aumentar o número de indicação cirúrgica na pré-obesidade para evitar que doenças venham a ocorrer nesses pacientes? Ou vamos aplicar a cirurgia apenas em casos de doença, já com as lesões alvos já estabelecidas? O indivíduo com obesidade pré-clínica, você vai estratificar ele em riscos mais elevado ou menos elevado. Eu vou dizer o seguinte: se o doente da obesidade pré-clínica, é uma resposta cirúrgico-clínica, doente com obesidade pré-clínica, que tem um fator de risco aumentado, provavelmente esse indivíduo se beneficiará mais. A gente não tem dados, lógico, é um achômetro, Juliano, com o tratamento farmacológico moderno. Para, se eu for ver custo-benefício para um sistema de saúde público e privado, a gente vai operar mais, porque a cirurgia tem maior custo-benefício a médio e longo prazo do que a medicação, por enquanto. Então, eu acho que a obesidade pré-clínica, na visão do
administrador de saúde pública e privada, ela vai tender. Nós vamos inverter as coisas agora. Quando o indivíduo for enviado para medicação, isso vai acontecer nos Estados Unidos, te digo, nesse semestre. Quando o indivíduo for indicado tiroxepatida ou cagricema, que sai em 2026, que vai custar caro, daqui 2, 3 anos, retratrutida, o indivíduo vai ser mandado por cirurgião para saber se esse indivíduo tem vantagem em operar ou não antes da medicação cara. Eu ouvi isso de várias pessoas, isso nos Estados Unidos. Não estou dizendo que vão favorecer a cirurgia contra a medicação, não é nada contra a medicação. Você sabe que eu sou grande fã de medicação, como as pessoas até dizem que eu parei de operar para dar remédio. Engraçado isso. João, tu virei seu companheiro. Só que meu ganha-pão ainda é operar as pessoas. Então, a gente vai mudar o jeito de pensar. Como as novas drogas estão mudando o jeito de tratar a obesidade, a nova definição, para nós cirurgiões, vai favorecer com que as pessoas olhem diferente para a gente. Pô, esses caras têm uma alternativa, tem custo-benefício em 3, 4 anos. Porque você sabe que em vários estudos de custo-benefício publicados esse fim do ano passado e desse ano mostram que os doentes com muita doença grave, diabetes grave, sem resposta de célula beta, eles não têm custo-efetividade com nenhum tratamento. Agora, aquele que tem ainda a função de célula beta e chance de controle do quadro a longo prazo se beneficiam mais economicamente da cirurgia do que análogo de GLP-1 ou duplo análogo. Então a gente tem um caminho maior para a cirurgia, sem dúvida. A obesidade pré-clínica que tem alto risco, a vantagem de operar vai ser maior do que o remédio. Econômica, né? Não estou dizendo resultado. Talvez o resultado é igual, mas econômica vai favorecer a gente e te digo que pagadores, não posso dizer o nome, mas nacionais estão olhando isso de jeito diferente. Mesmo eles não pagando remédio. Obrigado. Tem bastante comentário aqui no chat, eu vou tentar trazer. Vários já foram respondidos, né, sobre a questão dos planos, da cobertura, enfim. Um que eu achei interessante logo do começo, se nutricionistas podem fazer esse diagnóstico novo de obesidade, baseado nessas orientações, ou somente médicos. Não, um diagnóstico do profissional de saúde que está envolvido no tratamento da obesidade, lógico. Eu acho que até com a questão Psiquiatra, nutricionista, fisioterapeuta, não, todo mundo. outra dúvida é quando vão usar esses novos critérios para indicar cirurgia pelas operadoras, mas essa é a pergunta de 1 bilhão de dólares aí, né? Mas é a primeira vez, cara, quem perguntou que eu escuto de algumas operadoras e alguns membros da ANS que eles estão pensando nisso. Então, se eles vão topar ou não, eu juro que eu não sei. Não tenho nenhuma informação privilegiada. Mas o debate ligou alguma coisa na cabeça deles. Então, vamos lá de novo, né? Por que não? Estamos nessa há 500 anos, 501 anos, não custa de novo. Duas perguntas aqui relacionadas àquilo que eu perguntei antes, né? Por que aqueles sinais e sintomas em específico? Helena perguntou, por que vocês escolheram 18 dentre as mais de 200 comorbidades? Não são Ah, comorbidades, né? exatamente, são sinais e sintomas. Se fosse comorbidades, voltamos ao velho diagnóstico que não serve para nada. Veja só quem perguntou. Se a gente está 50, 60 anos falando a mesma coisa e não muda, por que a gente vai continuar fazendo a mesma coisa? Você sabe que a gente escuta isso de jornalista quando conversa com a gente, nacional e internacional. Mas por que vocês não fizeram isso antes? Sei lá, porque não fizemos. Mas devíamos ter feito. É tão óbvio que a gente tem que ter sinais e sintomas. Talvez a gente refine isso com o tempo e mude o que a Lancet Commission fez. Não tenho dúvida que isso vai ser refinado. Mas a gente está trazendo uma identidade para a doença. Eu acho estranho ninguém ter perguntado. E os scores de severidade? Edmond Severity Score ou King's? A resposta é muito simples. O Edmonton parte do diagnóstico de obesidade baseado em IMC. Então, ele se fia em doenças para dizer que o doente tem mais risco ou não. Ok. Bem, e antes? Quer dizer, o doente tem que estar com apneia do sono, evento cardiovascular, hipertensão não controlada, HB glicada de 18, para poder dizer que esse cara tem mais risco? Não, tenho que ter um diagnóstico de obesidade clínica e tratar esse indivíduo adequadamente. Então, escalas de gravidade têm que ser baseadas numa doença. Quando se aplica o Edmonton nos doentes com obesidade clínica, o trabalho que eu mostrei, o All of Us, muda completamente a análise, completamente. A gente, como o Juliano disse, a gente vai evitar overtratamentos e vai aumentar o tratamento para aquele que antes era segregado de tratamento. Excelente. O Edmond, ele não usa o IMC, né? Usa a gravidade, mas aí já está Não, na ele doença sai, não, mas ele sai do IMC. final, Ele né? sai do IMC. Sai O do doente tem IMC. obesidade, ponto. Ele usa o IMC. É a base. O Arya Sharma falou com a gente, que é um dos atores principais do EOS na Sim. comissão, e ficou magoado que nós deixamos ele de lado.
Mas não tem que magoar. Ele é um score de severidade de uma doença estabelecida. Ele não é um diagnóstico de uma doença. E até para a questão de priorização, né? É, Exatamente. tem Eu não vários, priorizo a comorbidade, eu priorizo a doença, a obesidade já. Se eu priorizar a comorbidade, quem achar que tem que priorizar as 240 comorbidades, não entendeu uma meia hora que eu fiquei falando aqui. Porque a gente não está falando disso, estou falando de sinais e sintomas da obesidade. e aí tem vários comentários também sobre a questão do CID, que você também já falou, né? O CID devido ao excesso de calorias. Então, o É um CID absurdo, por né? si só já é, Discriminatório. estigmatizante e discriminatório. Bom, acho que estamos bem aqui com o horário, 1 hora. Eu queria saber se mais alguém dos debatedores, Juliano, Mariana, João, querem fazer algum comentário final, alguma outra pergunta. Eu acho que a discussão foi excelente, muito rica, muito na prática, né? Eu assisti outros webinários e ficava uma discussão semântica do artigo em si, e a gente queria trazer Ah, essa não, mas, visão Carol, o artigo não estava cirúrgica. publicado. A gente não podia falar sobre o Sim. artigo antes. Então, hoje é diferente. Eu consigo falar todas as nuances que a gente passou nessa comissão. E deu certo. A gente estava com essa angústia do cirurgião bariátrico mesmo, de querer trazer uma visão da vida real, né? Hoje eu Mais alguém quer escutei até que o fazer? Ricardo vai operar mais, né, Ricardo? Então, Provavelmente. Mas, olha, Juliano, quanto mais gente for tratada, melhor para a especialidade de obesidade. Se sim, existisse números para quem milita nessa área, não dá, tem que ter mais gente tratada. 1,7% de pacientes com obesidade com acesso à medicação, onde é paga a medicação, é um desrespeito ao portador da obesidade. Isso não pode acontecer, não pode acontecer. Então, quanto mais gente tratar, mais vai se beneficiar da medicação. As mesmas coisas que nós escutamos, cirurgia é último recurso, você não precisa ter operado, meu Deus, teve uma complicação. O João e os endócrinos escutam a mesma coisa. Para quê? A injeçãozinha é a falta de vontade do indivíduo, ele está usando uma muleta. É a mesma coisa. Então a gente tem que quebrar isso e trabalhar juntos, todos, SBCBM, SBD, SPEM, ABESO, SOCESP, Sociedade Brasileira de Cardiologia, o mesmo caminho, porque não tem essa história de melhor cirurgia do que remédio ou vice-versa. É o melhor para o doente, a melhor indicação para o doente é a melhor possível. Não é remédio, só cirurgia. Então a gente tem que pensar diferente. perfeito. Carol, eu acho que muita gente está ansioso como é que vai aplicar isso na prática, né? Eu vi muitos comentários também. Quando é que eu vou começar a usar, então, esses critérios no meu consultório? Bom, foi Pode começar a usar. é Pode isso, começar a usar agora. Ricardo? É lógico, pode começar a usar. É isso aí. O que eu entendo é que se a gente precisa disseminar e disseminar. Pra você ter uma ideia, todos os grandes congressos mundiais, ADA, American Heart Association, Congresso Europeu de Cardiologia, tem uma sessão Lancet Commission. Todos os grandes. IFSO, tem uma sessão Lancet Commission. Espero que no Brasil também a gente traga todo mundo, João, para essa discussão, porque é uma discussão enriquecedora, não é só de cirurgião, só de clínico. Então, acho que a disseminação da informação, com a ajuda das sociedades nacionais e internacionais, e a gente tem grandes lá fora e tem grandes aqui também. A SBD, eles bem, a BESO, a SBCBM, são grandes. A gente precisa disseminar esse conhecimento. E se a gente conseguir mudar a definição da OMS, CID vai mudar. É a OMS que faz isso também. A gente tem um grande passo para mostrar para os pagadores públicos e privados que a gente tem um caminho grande a mudar e tratar mais gente adequadamente. Perfeito. Excelente. Eu queria pedir uma mensagem final, assim, do Ricardo. Como foi falado, nós cirurgiões, nutricionistas, endócrinos, enfim, toda a equipe multi que lida com isso, a gente entende a obesidade como doença e já vive esses conceitos, vive essa ideia. Como é que a gente pode ser multiplicador para os nossos colegas de outras especialidades, para entender melhor esse conceito? Eles não vão ler o artigo de 35 páginas. Como é que nós podemos passar essa mensagem de uma forma mais acessível para levar isso? Acho que a maior dificuldade que eu tenho, por exemplo, é com ginecologista, né? A maioria dos pacientes são mulheres, na bariátrica, vem do gineco, o gineco não tem essa Acho que, visão. cara, o gineco que você tem contato, liga para ele, para ela, explica para ela. Tete a tete. No começo é assim. Os grandes eventos nacionais vão ajudar a disseminar.
Juliana, acho que tem que ter alguma coisa. Não teve ano passado na SPCM, tem que ter esse ano, porque é uma coisa que vai estar em voga. A gente vai manter isso em voga o ano Com inteiro, certeza, porque a gente tem que com disseminar certeza. isso, Carol. Então, ou liga para o cara e faz. Nós estamos procurando apoio das empresas, nossas velhas parceiras, Medtronic, Johnson e companhia. As farmas estão muito interessadas nisso também. Muito, principalmente porque o FDA hoje comunicou interesse em um seminário com a gente. Então, farmas grandes, mercado grande, se interessam em disseminação. Então, nosso papel como cirurgiões bariátricos é ligar para o ortopedista, falar com o ginecologista, com o cardiologista, catequizá-los, é trabalho de formiga, água mole e pedradura. E os grandes eventos e o apoio das indústrias farmacêuticas e cirúrgicas, a gente vai. O paper tem um mês. A gente vai conseguir disseminar isso, acho que de uma forma efetiva, e a gente antevê a curto prazo modificações. E aí é trabalho em conjunto. Primeiro, formiguinha individual de cada um de nós que estão escutando e convencendo as pessoas, os eventos transmitindo cada para maior número de pessoas. Acho que esse é o caminho. E vai dar certo. É. Bom, presidente Juliano, podemos encerrar nosso webinar? Eu estou aqui de Sim, debate, eu estou aqui de moderadora, mas você é nosso não, não, claro, já mestre estamos de com o honras. tempo, né, pré-estabelecido. Em nome da sociedade brasileira, eu agradeço a cada um dos senhores, em especial Ricardo, pela esplendorosa aula, né? Espero que ocorra mais vezes. João, obrigado pelo debate. Mariana, obrigado pelo debate. E Carol, linda, muito brilhante a sua atuação como moderadora. É isso. Obrigado a todos. Bom, obrigada a todos. Eu tenho um recado. João Salles, não chore domingo no terceiro gol do Palmeiras. Não vai ter Bom, Boa perigo, noite. fica sossegado. Boa noite a agradecemos todos. a participação de Ok. todos online. Um grande abraço. Tchau. Tchau.